Ai de mim, ai de mim. Ai, preciso um gemido grego para começar provocações outra vez. 9 anos e meio, provocações. Vamos falar sobre o passado. O passado que deveria agir sobre o futuro. Mas o futuro é um fantasma de mãos vazias, que tudo promete e nada tem. Victor Hugo, ele disse isso. Está aqui um pesquisador de cultura, um acadêmico, com toda a vida dedicada ao rádio, à televisão e à música. Entre suas pesquisas mais recentes, a música no cinema brasileiro, uma rádio paulista que tinha até orquestra sinfônica e outras emissoras com programas feitos por pessoas com distúrbios mentais. Nosso pesquisador é Irineu Guerrini Júnior. Irineu Guerrini Júnior. Uma rádio conduzida por pessoas com distúrbios mentais. Onde é que fica? No Canadá? Olha, não. Eu estou terminando uma pesquisa para a faculdade onde eu dou aula sobre programas feitos por pessoas com transtornos mentais. Você está falando de todas as rádios. De certo modo, sim, né? Mais especificamente, estou terminando uma pesquisa sobre programas feitos por pessoas com transtornos mentais no estado de São Paulo. Uma delas é a Rádio Tantã, que não existe mais, e que tudo indica que foi a pioneira no mundo. É uma rádio, era um programa, né, em Santos, que ia por uma emissora comercial em Santos, por incrível que pareça. Outro que foi feito em Amparo também, no interior, foi uma série de programas também feitos com pessoas que têm problemas mentais. E um terceiro, em Campinas, que está no ar, toda terça-feira vai para o ar, também feito por pessoas que têm problemas mentais. E é muito interessante isso. Fale sobre o programa, fale. Qual é a diferença entre os atuais, que fazem sem distúrbios mentais, com os que fazem? Bom, começa com a reforma psiquiátrica, onde se destaca um nome muito importante de um psiquiatra italiano, chamado Franco Basaglia, né? Ele trabalhava na cidade de Trieste e, pela primeira vez no mundo, o que tudo indica, ele conseguiu fechar o manicômio que havia na cidade de Trieste. Bom, esse movimento da chamada reforma psiquiátrica foi se espalhando pelo mundo, chegou ao Brasil, ele mesmo esteve em São Paulo, no Rio, fazendo palestras. E em Santos havia um lugar que era um verdadeiro campo de concentração, onde se depositavam as pessoas. Mas houve uma época que um diretor do Juqueri, vamos dizer Juqueri, soltou os doentes para a rua, não? Hoje é proibido construir novos manicômios no Brasil. A chamada lei Paulo Delgado, que é um deputado do PT de Minas, foi aprovada, se não me engano, em 2001. Mas voltando à Rádio Tantã, foi um programa diário, ao vivo, feito por pessoas com transtornos mentais, e não era pouca coisa, assim, depressão profunda, esquizofrenia, etc. E esse programa, assim como os outros que vieram, tiveram pelo menos 2 objetivos. Primeiro, o de servir como uma terapia para essas pessoas que participavam, e tudo indica que serviu muito bem, muito bem. E segundo, esclarecer aos ouvintes, enfim, público em geral, que as pessoas com transtornos mentais deveriam e poderiam ser tratadas de outro modo. Então, o programa de rádio era uma das muitas possibilidades, né, de expressão e de terapia para essas pessoas. E há histórias muito interessantes, né? Por exemplo, eu tive com a pessoa que criou esse programa em Santos, ainda quando era prefeita, aquela Thelma de Souza, né, que parece que fez algumas coisas muito boas lá em Santos. Então, foi 2 vezes? Acho que 2 vezes, sim. E ele me contou coisas do Arco da Velha. Assim, por exemplo? Por exemplo, numa ocasião, eles tinham uma ouvinte que tinha tentado suicídio 3 vezes por decepção amorosa. E ela ia para o hospital, não sei se ela cortava os pulsos, tomava alguma coisa, precisava ser hospitalizada. E eu vi o programa do hospital, com o pessoal lá, enfermeiros, médicos também em volta. Aí ela de vez em quando ligava e falava no programa, até que um dos apresentadores diz assim: escuta, você não quer vir trabalhar com a gente aqui? Ah, mas eu posso. Ah, pode, claro.
você vem dar receitas de suicídio, porque não funciona mesmo. Mas aí ela foi, mas começou a dar receitas culinárias mesmo. Eles escolhem a música como? Tinha muito rock nesse programa. Esse programa era de uma produção mais simples, porque era diário, era ao vivo, né? E durou 9 anos. E saiu do ar, segundo este inventor desse programa, porque as emissoras evangélicas cada vez mais tomaram, né, os horários das AM especialmente. Em outra ocasião, eles conseguiram fazer parte do grupo de jornalistas que entrevistou o Lula, logo depois que ele perdeu a eleição para o Collor. Ah, por quê? Mas então, o que deu errado? Não sei o quê, não sei o quê. Quando chegou a vez deste representante da Rádio Tantã fazer alguma pergunta para o Lula, ele disse assim: escuta, que calmante você está tomando? Que maravilha. Então, tem histórias incríveis assim, né? Agora, o que te levou atrás desse tema? Sabe, uma coisa puxa a outra. Eu estava fazendo uma pesquisa sobre rádio educativo no estado de São Paulo. Então, existem, sim, na ocasião que eu terminei, começo de 2007, 56 emissoras que têm o status legal de educativas. A maioria é uma grande picaretagem, né? São emissoras comerciais mal disfarçadas, muito mal disfarçadas, né? Aí eu descobri que havia pelo menos 2 emissoras que tinham programas feitos por pessoas nessas condições, que eram Campinas e Amparo. E pensei, puxa, tá aí um tema para uma futura pesquisa. Terminei essa e depois comecei esta outra. Você purgou todos os teus preconceitos? De certo modo, sim. Eu acho que eu estou saindo incólume, mas com uma visão diferente de todas essas questões ligadas a problemas mentais, distúrbios, transtornos, etc. Eu tinha um amigo em Paris que ele era enfermeiro de um manicômio. Sim. Depois de uns 6 meses, ele não sabia mais se ele era enfermeiro ou era paciente. Pois é. Agora, quem é que ouve esses programas? Olha, eu não tenho exatamente dados precisos sobre isso. A Rádio Tantã teve, sem dúvida, uma grande repercussão na região de Santos, porque depois eles iam fazer shows quase que diariamente, numa época, em função do programa, porque o pessoal cantava, tocava, etc., né? Esse programa que continua existindo em Campinas, da emissora da prefeitura de lá, segundo a sua criadora e diretora, uma coisa interessante é que no começo, segundo ela, os ouvintes ligavam achando, oh, mas que loucura, vocês estão pondo no ar e tal e tal. Mas com o tempo eles percebiam como aquilo era importante, não só para quem fazia, mas também para quem ouvia, né? Ter uma ideia diferente dessas questões e tal. Frase tua. Conheci nessa pesquisa histórias do caramba. Sim. Por exemplo, conta alguma coisa sexual desses distúrbios. Não chegou a tanto, assim, não sei. Mas, por exemplo, o pessoal de Campinas, eles já foram como jornalistas, crachá de jornalista, tudo, participar do Fórum Social Mundial em Porto Alegre. Que maravilha. Entrevistar todo mundo lá, brasileiro, estrangeiro, tudo. E era gente que, em alguns casos, pouco tempo atrás, sofria depressão profunda, tomava drogas pesadas, etc. E por causa do programa, isso está, pelo menos, sob controle. Acho que isso é do caramba, né? Está no ar, Rádio Tantã, a minha, a sua, a nossa Rádio Tantã, aqui nos 1440 kHz da Rádio Universal AM Santos. Um programa do tamanho da sua loucura, galera! Não sei em que sentido.